Muito boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui na Conversa Tributária pelo Facebook do blog mauronegruni.com.br. Esse seu amigo que vos fala hoje. E nós vamos falar sobre... Olha aí, a Valéria estava na ponta do lápis ali, né? Já estava com o mouse na mão. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Sempre muito prestativa, sempre muito atenta à nossa coluna. Olha, tá dando umas estrelinhas diferentes hoje aqui no Facebook. Então, que bacana, estamos entrando no ar para falar sobre ressarcimento de ICMS-ST no estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo é um dos estados onde a gente tem regulamentação sobre o ressarcimento do ICMS-ST, regulamentado pela Portaria CAT 42 de 2018. Vamos dar um tempinho, porque sempre tem o pessoal que está entrando e está se movimentando, né? Uma hora de rush, e em seguidinha a gente já começa o nosso bate-papo, tá bem? Estamos com mais pessoas ocultas que não estão aparecendo aqui, mas tá tudo certo. Vamos embora, né? Claro, é um direito de cada um assistir sendo visível, fazendo comentários, assistindo de forma oculta, não há problema algum. Muito bem, nós vamos falar sobre essa questão do ressarcimento do ICMS-ST, porque é algo que hoje em dia está realmente causando um problema meio, eu diria assim, um problema meio complexo na apuração de ICMS, do ICMS como um todo, inclusive do ICMS substituição tributária. Então, assim, eu separei, basicamente, são 5 dicas, né? São 5 aspectos, 5 questões, 5 situações em que a gente deve prestar atenção. 3 até estão correlatas uma à outra, mas são situações que efetivamente sugerem um maior controle. Quando eu estou falando em CAT, portaria CAT, né, a gente sugere sempre que seja São Paulo. Sugere não, é efetivamente São Paulo. Mas este é um parâmetro que serve para muitos lugares do Brasil. Então, assim, também vale a pena compartilhar, curtir, espalhar a informação, porque muitas empresas que têm sede em vários locais do país têm sede, têm operações em São Paulo. E quando faz essas operações em São Paulo, está sujeito à norma tributária paulista. Ok? Então, a ideia aqui é a gente poder colocar alguns aspectos, não, obviamente, pelo decorrer do tempo que temos aqui, pela disponibilidade do tempo que temos aqui, nós não poderemos esgotar todos os aspectos de um projeto de ressarcimento do ICMS substituição tributária. Bom, mas é preciso também, antes de entrar nas dicas e nas questões, nas situações, é que o Estado de São Paulo, apesar de ser signatário do convênio ICMS 52, ele tem uma prerrogativa própria, que está, inclusive, reconhecida, né, uma das últimas cláusulas do convênio, é exatamente a possibilidade de que cada estado faça a sua regulamentação quanto ao ICMS-ST. Então, no fundo, o Estado de São Paulo tem a assinatura, tem a sua chancela no convênio, mas ele opera de forma própria, com um regime de ressarcimento de substituição tributária próprio declarado na portaria CAT. Tá? Bom, então vamos lá, vamos para o nosso assunto, né? Já temos mais pessoas entrando, já temos aqui um contingente bastante bacana. Lembre-se sempre
de compartilhar as nossas informações, né? Então, eu passo para vocês aqui que estão assistindo ao vivo. Depois a gente publica nas timelines do blog, publica em várias outras redes, e isso vai parar lá no LinkedIn, vai parar no Twitter, vai parar em tudo que é canto, né? E aí, mas sempre direcionando para a conversa, para a coluna da Conversa Tributária na página do Facebook do blog mauronegruni.com.br, certo? Então, por que a gente faz isso? Para a gente poder levar a mais pessoas a nossa informação, tá bem? Joana está com a gente, Cristiano também está com a gente. Boa noite, Cristiano. Um abraço, que bom que você retornou, né? Tem assistido, retomando a nossa assistência na nossa coluna de todas as segundas-feiras, às 18h45, quando começa a anoitecer na segunda-feira, Mauro Negruni está entrando no ar aqui com um assunto que eu proponho para a gente discutir aqui, tá bem? Bom, então vamos falar sobre a nossa amiga CAT 42. A CAT 42 de 2018, ela propõe um mecanismo de declaração para fazer o ressarcimento de ICMS-ST. Na verdade, ela pede o controle do ICMS-ST, do ICMS substituição tributária. Só que ela não nasceu propriamente, essa visão de ressarcimento, ela não nasceu propriamente em 2018 com a CAT 42. Ela nasceu lá em 1999, há 20 anos atrás, com a CAT 17. A CAT 17 é que é o berço no estado de São Paulo do ressarcimento do ICMS substituição tributária. Então, lá na CAT 17, a gente tinha que fazer uma série de procedimentos, tinha um critério, tinha outro critério, a gente tinha que dar toda a configuração da movimentação dos bens. Então, já naquela época já se tinha que fazer isso, há 20 anos atrás. Claro que com a tecnologia que nós temos hoje é bastante diferente da gente fazer esse processo, mas há 20 anos atrás já se exigia que se desse um log, se desse o histórico de movimentação dos itens sujeitos à substituição tributária. E aí, tudo certo, tudo beleza. Então, nasceu em 1999 essa possibilidade de fazer o ressarcimento do ICMS-ST no estado de São Paulo. Nós estamos hoje fazendo uma coluna aqui para os amigos que têm negócios, estão sujeitos à substituição tributária em São Paulo. Ou para todos aqueles outros amigos que queiram aprender como funciona, né? Aprender aqui é pretensão minha, porque aqui nós não vamos ensinar, não vamos esgotar, né? Obviamente que é preciso ler as instruções, é preciso ler o decreto que estabeleceu essa possibilidade, para então poder operacionalizar através da CAT 42 de 2018. Bom, mas então, como eu dizia, nós estávamos em 1999, há 20 anos atrás, quando se estabeleceu a CAT 17. Foi à época já uma revolução, porque era o reconhecimento do direito do contribuinte, mas, em contrapartida, era muito difícil entregar a CAT 17. Muito bem. O que aconteceu? Vigorou por muito tempo, até 2015. Em 2015, nós tivemos a CAT 158. O que diz a CAT 158? Mais ou menos o que dizia a CAT 17, com os ajustes que ao longo do tempo tivemos por situações não pensadas à época lá da CAT 17 de 99. Então, em 2015... há 4 anos atrás, teve uma série de reformulações. Nesse meio tempo teve a CAT 49, teve outras pequenas que ajustaram, né? Mas a CAT 158, então, destruiu a CAT 17. E a CAT 42, em 2018, 3 anos depois, até por mudanças de legislação e de decisão do Supremo Tribunal Federal, ele começou, então, um novo ciclo de entendimento sobre o ICMS e substituição tributária, quando diz o ministro Lewandowski que coloca no seu voto, julgando a ação de
pedido já judicializado de ressarcimento do ICMS sobre ação tributária, dizendo que não é definitivo, um contribuinte pediu dizendo que não era definitivo e que aquele ICMS era um ICMS indevido e que, portanto, caberia a sua restituição. O que o ministro diz ainda que o Estado tenha o direito, o ministro Lewandowski diz, ainda que o Estado tenha o direito, em outras palavras, mas basicamente isso, ainda que o contribuinte tenha o direito, o Estado tenha o direito de cobrar antecipadamente o tributo, não lhe cabe cobrar em excesso, não lhe permite cobrar a mais. E quando ele tributa por um fato presumido, e se aquele fato presumido não acontecer ou acontecer de forma diferente, gerando uma tributação diferente, aí já é a minha interpretação, então cabe sim o ressarcimento para o contribuinte que se sentir sobretaxado. Muito bem. Meu amigo Jetson, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, na região de Panambi, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Hoje nós estamos fazendo uma coluna paulista, né? Estamos falando sobre ressarcimento ICMS-ST em São Paulo. Muito bem. Então, colocado isso, então nós tivemos a CAT 1799, depois nós tivemos a CAT 158 de 2015, que começou a vigorar em 2016 com ajustes de período. Então, numa determinada época, eu tinha efeitos que eu poderia optar, e ainda com aqueles contribuintes, isso é importante ressaltar, tá, gente? Aqueles contribuintes, essas CATs não revogam os regimes especiais. Então, aqueles contribuintes que têm regime especial, eles acabam por ter, ficam numa condição especial também, né? Então, eles são um regime especial. Enquanto que ele não for revogado o regime especial, ele está concedido. Ele estava concedido com base na CAT 158. Bom, a CAT 158, perdendo a validade, é discutível se ele continua ou não, né? Então tem que ver assim, os termos, eu quero dizer, os termos, claro que se ele é baseado na CAT 158, se o CAT 158 não existe um regime especial, ele, em teoria, perde seu efeito. Mas é isso que eu quero dizer, os detalhes podem sugerir que não perca o efeito. Pode. Então, assim, cada caso é preciso ser estudado. Mas voltando à questão, então, assim, num projeto de ressarcimento do ICMS-ST, nós temos que averiguar se vamos ressarcir períodos de 2017, 2016. Porque 2015 é nativo da CAT 158, 2016 e 2016 é da CAT 2015 é da CAT 158 e 2018 é da CAT 42. Então, 2016 e 2017, 2016 e 2017, ele é controverso. Por qual delas é que eu vou atender, ok? Bom, então nós precisamos contextualizar no tempo. Também precisamos contextualizar no tempo, esse é um outro que já deixa eu anotar aqui que eu já tinha passado, porque também, assim, no tempo nós também temos que contextualizar que a CAT, qualquer uma delas, seja a 17, a 158 ou a 42, elas partem do pressuposto que eu vou fazer um processamento, cronológico. Por quê? Porque eu vou montar saldos. Então, assim, eu comprei 18 peças de um bem que está sob o regime de substituição tributária. Bom, se eu comprei essas peças, o que eu destinei? Eu vendi, eu transferi, foi transferência interestadual, foi transferência estadual, enfim. Qual foi a movimentação que eu causei ou que eu pratiquei com esses bens? Então, é muito importante, e aí já vai a segunda dica, é muito importante que a gente coloque. Professor Egberto Coelho, como vai, meu amigo? Nobre professor, tudo bem? Boa noite. Então, assim, é importante quando a gente vai colocar o projeto em planejamento, que a gente saiba quais são os períodos. Porque se a gente começar por um período mais recente e depois quiser voltar atrás, nós vamos ter um problema de emenda de saldos. Por exemplo,
eu vou fazer ressarcimento de 2018 e 2019. Muito bem, então tu está abrindo mão de 2017, 2016, 2015. Não, eu não quero, depois eu vou ver esse. Bom, o depois eu vou ver esse parte do pressuposto que eu vou retificar os períodos atuais, porque provavelmente, muito provavelmente, os saldos não se emendarão. Então, assim, é preciso definir antecipadamente qual é o período-alvo que se vai fazer a avaliação de ressarcimento de CMS-ST. Então, essa é uma grande dica. Eu digo isso porque nos inúmeros projetos que a gente tem executado, e não só de CAT 17, não só de CAT 17, não só de CAT 42, não só ressarcimento em São Paulo, mas em outros estados, essa premissa também vale a mesma. Ou seja, eu preciso saber qual é o período de ressarcimento antecipadamente. Bom, então eu posso processar e ver, olha, esse período não agrega muito, não vale a pena todo esse processamento. Pode até ser por amostragem. Então, faz algumas amostragens, mas não vale a pena. Nesse período, deixa quieto, porque não vai valer a pena. Ok. Então, se faz a linha de corte a partir do momento em que vale a pena, e aí o processo todo anda. Porque ficar indo e voltando, provavelmente, muito provavelmente, vai exigir a retificação dos períodos mais novos que já foram sujeitados, já foram enviados para a Receita Estadual para fazer a homologação dos créditos. Tá? Então, isso é a segunda dica. Então, a gente precisa saber, porque a gente precisa montar os saldos periódicos. Para montar os saldos periódicos, toda vez que eu mexo atrás, eu provavelmente vou ter impactos à frente. E esses impactos à frente são os períodos mais atuais que eu vou ter que retificar. Então, é preciso definir isso antes, tá bem? Bom, uma outra questão que é muito recorrente nos projetos os itens que durante o processo ingressaram ou deixaram o regime da substituição tributária, tá? Isso também é comum a todos os projetos de ressarcimento. Então, é preciso ter um controle, é preciso ter uma ferramenta acessória para a gente poder validar, né? Nós utilizamos uma ferramenta nossa para poder validar se aquele produto, naquele momento daquela transação, estava ou não sob o regime de substituição tributária. Porque muitas vezes, analisando só o documento, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque o item estava sob o regime de substituição tributária. E foi recolhida a substituição tributária, que é outro drama nos projetos. Né? Foi recolhido o ICMS substituição tributária. Onde é que está a comprovação disso? Está numa guia. Essa guia está apartada, lançada lá no Contas a Pagar, e a gente, invariavelmente, vai ter que linkar uma informação à outra para a gente poder trazer à luz esses documentos que são imbricados. Eles têm uma correlação entre um e outro, tá bem? Então, isso é preciso ter em mente. Então, toda vez que eu for toda vez que eu for processar, que eu for levantar essas informações, eu vou ter que pegar os documentos, né? Notas fiscais de mercantis, e vou ter que pegar as guias de recolhimento, as estaduais ou as guias nacionais, né? As famosas DAI ou as GNRE. Tá? Que acompanharam os documentos no momento do transporte, no momento do fato gerador, né, do ICMS, que é a efetiva circulação de mercadoria, da mercadoria. Muito bem. Vamos dar um oi aqui para o pessoal que entrou. Meu amigo Daniel Novaes, há quanto tempo, homem? Fazia muito tempo que eu não te via. Hoje eu vi uma publicação tua. Se eu não estou enganado, era tua e era no Instagram. Fazia tempo que eu não ouvia o teu nome. Quando eu olhei lá, eu disse, olha o Daniel Novaes. Grande figurinha carimbada das minhas transmissões aqui. Um abraço para ti, meu querido. Plínio Arruda. Quanto tempo também, Plínio? Que bacana contar. Hoje tem um bocado de gente que está por aí, que tá entrando com a gente aí, que fazia horas que a gente não via. Que bacana, né? Flávio ai meu Deus, Helzig, é uma Helrig, é um festival de consoante nesse sobrenome, hein, Flávio? Seja muito Souza, né? Flávio H. Souza, né? Seja muito bem-vindo. Não lembro se já esteve por aqui, mas seja muito bem-vindo na live.
Saulo Reis Borges, também seja muito bem-vindo. Denise Trajano, este nome não me é estranho, mas vamos lá. Norma Silva, minha prima querida, está assistindo a nossa live. Margarida Varjão, muito boa noite, Margarida. O Plínio Arruda manda boa noite para todo mundo. Muito bem. Então, falávamos dessa questão da correlação entre os documentos, né? Então, as notas fiscais junto com as guias nacionais de recolhimento ou as guias estaduais, para comprovar o pagamento do ICMS de forma antecipada. Então, para aqueles casos em que não há convênio ou que o remetente não tem a inscrição do substituto tributário, acaba que o recolhimento se dá por um documento apartado. Por que eu estou falando isso, vendo aqui esse monte de fera que está aqui assistindo a nossa live? Porque muitas pessoas, semana passada o nosso vídeo passou de 2.000 pessoas que assistiram. Eu não sei quem são essas 2.000 pessoas, eu não sei se são alunos, se são estudantes de contabilidade, se são alunos de escolas técnicas. Então, assim, se são iniciantes na área tributária, podem até ser contadores mais experientes, mas são contadores que atuam em outras áreas e que, eventualmente, acabam indo para o tributário. Então, assim, eu tento dar um pouquinho mais de explicação, abusando da paciência de quem já conhece o tema, mas exatamente que é para poder colocar para aqueles que ainda não têm aquele conhecimento, poder, aquilo que eu acho que é mais relevante, poder trazer para vocês. Claro que, como eu disse, não se esgota aqui disso no começo da live, um monte de gente entrou agora depois, né? Muitos entraram, eu tenho mania de dizer um monte, né? Um monte é carinhoso, tá, gente? Não é um monte, assim, né? Bastante gente entrou depois, tá? Então, como o José Dilson Amorim, que entrou agora aqui também com a gente, tá? Então, não se ofendam, a ideia é que a gente ficar bastante à vontade. Então, a gente precisa ter este controle dos itens que entram e os itens que deixam o regime da substituição tributária. Isso, às vezes, a gente consegue fazer a partir só dos documentos, porque o documento veio com ou veio sem, mas se a gente tiver um controle dizendo que ele está com... Se a gente consegue implantar esse controle dizendo, olha, esse item não tinha, mas agora tem, e assim por diante, a gente consegue, inclusive, validar. Olha, este item deveria ter e veio sem. Veio sem ou foi pago e não está informado em lugar algum no sistema? Então, aí a gente consegue fazer esse tipo de validação, tá? Para deixar mais preciso para deixar mais precisa a nossa apuração, tá bom? O saldo geral, né, fica mais preciso, tá bem? Então, essa questão da periodicidade ela é muito importante. Também é preciso a gente entender que nós vamos gerar, quando a gente fizer a entrega para a autoridade tributária, para a Cefaz, nós vamos gerir a conta corrente que vai ser gerada a partir do movimento que a gente entrega. Então, vamos imaginar que nós vamos fazer um ressarcimento, um pedido de ressarcimento, estamos planejando um pedido de ressarcimento de 2017, 2018, 2019, por hipótese, tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente vai planejar que nós vamos montar os saldos de 2017, portanto, nós vamos ter que ler movimentos provavelmente de 2016, talvez até de 2015, mas 16 quase que com certeza, né? Porque os itens foram recebidos ao final de 2016 e gerando saldo para 2017, então a operação que lastreou é anterior ao pedido de ressarcimento, mas de qualquer forma eu preciso montar o histórico para poder dar o saldo inicial desses itens. Então a gente precisa montar o saldo e aí vai gerar um saldo financeiro e o saldo unitário, saldo quantitativo das informações da nossa conta corrente. Aí nós começamos a montar uma conta corrente para o ano de 2017. Então, a gente monta 2017, janeiro de 2017, eu falei 17, né? Então, janeiro de 17, fevereiro de 17, assim por diante. Todos os meses com seus saldos financeiros e seus saldos quantitativos dessas destinações da movimentação dos itens, ok? Então, isso também é muito importante e, em geral, a gente tem problema. Vocês não vão acreditar, isso deve acontecer só com algumas empresas
que não pedem o ressarcimento, né, de ICMS e submissão tributária, mas para aquelas que pedem, sempre está tudo bacaninha, certinho, bonitinho, mas aquelas que não pedem, a gente acaba descobrindo que entrou 100, eu vendi 70, transferi 10 para operação interestadual e só tem 15 no estoque. Então, tem 5 sumiram do estoque. Né? Então, o fisco tem o direito de fazer qualquer tipo de ilação em relação a essa falta, esse sumiço que aconteceu no meu estoque, tá bem? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer o processamento, para fazer bem certinho o processamento, conforme a regulamentação tributária, para conseguir fazer dar a rastreabilidade das informações, tá? O professor Egberto está cumprimentando o professor José Edson. Então, um bate-papo aqui, né? O Daniel Novaes está pedindo, e tá bacana, não tem problema nenhum. Senão eu ia expor aqui aliás, eu acho que ele está público, né? Este é um complicador na programação, mas agora deve começar a clarear as empresas e informar no XML essas informações. Muitas mudanças, o pessoal do Encate não tira férias. O Daniel Novaes está colocando essa questão dos documentos, né, dos documentos acessórios que compõem as informações, alvo para a gente poder saber se pagou, se não pagou, quando pagou o ICMS-ST. O Daniel Novaes, a Margarida Varjão, mencionando muita gente, bacana. Olha aí, o Alan Almeida, boa noite, Mauro. Fui no Conexão SPED, no Teatro CIE, e estava ótimo. Que bom ter esse feedback, Alan. As nossas avaliações por escrito foram efetivamente, assim, todas acima de, né, muito significativas, acima de bom e muito bom, bem mais de 70%. Então, assim, a nossa avaliação é boa, o projeto deu certo mais uma vez, que bom que a gente estava junto, Alan. É um prazer saber que a gente está interconectados, né? Saber que o pessoal vai no Conexão SPED, um evento sobre o SPED maravilhoso, modéstia à parte, muita autoridade tributária presente no evento e muita discussão sobre os projetos do SPED. Muito bem. Ainda faltam 2 dicas. Então, assim, a gente precisa gerar essa conta corrente, que ela é gerada mensalmente, e nós vamos precisar fazer uma gestão desta conta corrente. Por que eu não digo gestão da conta corrente? Porque nós vamos precisar fazer um acompanhamento sabendo o que foi gerado e o que foi consumido a cada período. Então, esse gerar e consumir a cada período, ou seja, quando eu utilizei, porque gerar o crédito eu vou gerar lá no mês em que eu entrego o arquivo da CAT 42. E aquele saldo monetário, aquele saldo financeiro, eu posso utilizar ele em qualquer outro período de apuração. O que significa dizer que eu preciso fazer essa gestão, porque a partir do momento em que eu entrego os arquivos, eu não tenho automaticamente autorização para utilização do crédito tributário. Então, eu preciso que a autoridade tributária me homologue o crédito e a partir daí, então, é que eu vou utilizar aquele crédito do ICMS substituição tributária. No estado de São Paulo, outros estados têm outros mecanismos, tá bem? Muito bem, então precisa fazer essa geração porque eu vou utilizar ela em períodos distintos da apuração. Óbvio, né? Porque na apuração eu já paguei meu ICMS-ST, agora eu faço o ressarcimento daquele período, tem um novo crédito tributário, esse novo crédito tributário eu vou executar em algum período. Qual o período? Bom, por isso que precisa fazer a gestão. Eu prefiro fazer essa gestão, porque deixar na mão do fisco fazer a gestão por mim, eu não acho uma boa ideia. Não sei se vocês preferem fazer assim, mas eu prefiro eu fazer a apuração e eu fazer o controle todo para saber se tudo está sendo utilizado
bacaninha como eu pretendo, tá bem? E por último, e não menos importante, a gente precisa entender que os casos, e isso tem muita gente que peca nos projetos, muitas vezes nós somos chamados a opinar, a orientar casos como este, tá? Então, assim, vai alguém e faz um ressarcimento do ICMS-ST. Muito bem. Aí descobre que um produto que estava com uma margem X não era para estar, era para... Enfim, né? Tem alguma confusão de cadastro, tem alguma confusão de MVA, a base tributária estava errada, a unidade de medida estava errada, e aí aquilo multiplicou por 1000, e aquilo... Enfim, um bocado de coisa acontece na vida e a vida, nesse caso da vida tributária, ela é um pouco mais complexa, né? A nossa vida já é complexa, mas a questão tributária ela é mais complexa um pouco porque ela tem um log, né? Então esse log que nós também temos, né? O nosso DNA, a nossa fala, o nosso comportamento também, que acaba sendo um log das nossas atitudes, né? Mas na vida tributária a gente tem um parceiro ali que está nos monitorando para e passo. E aí, meus amigos, vem essa questão das retificações. Então, toda vez que eu faço uma retificação, que eu modifico algo do passado, eu obrigatoriamente vou ter que fazer a retificação daquele impacto. Imagina que num determinado item de janeiro de 2017, naquele nosso exemplo de fazer retificação de fazer pedido de ressarcimento de 2017, 2018, 2019, lá na arrancada em janeiro eu calculei mal o saldo de arrancada. E aí, não importa por quê, pode ser erro humano, pode ser erro de processo, pode ser qualidade do dado, pode ser erro de sistema, não importa, mas está errado. O que a gente vai ter que fazer? Descobrimos o erro. Volta e arruma. Arrumou janeiro de 2017. E aí a pergunta é, qual é o saldo inicial de fevereiro de 2017? Fevereiro de 2017. É o final de janeiro de 17, por óbvio. Pois é, mas ele foi recalculado, então ele está errado. Então vamos recalcular fevereiro. E março? Março, e assim nós vamos. E aquele item chegou a zerar? Diz que sim, pelo amor de Deus. Não, aquele item não zerou. Então, nós vamos entrar, tem mais compra, não tinha zerado ainda, então o saldo ficou torto e ele vem sendo contaminado, e aí nós vamos ter que reprocessar uma pancada de períodos por conta do ICMS-ST, que muitas vezes está baseado em uma informação distorcida. Isso, gente, vale para a CAT 42, mas vale para todos os outros estados em que a gente faz o ressarcimento, porque todos estão baseados nessa quantidade que carrega o ICMS-ST de cada uma das unidades de medida, de cada uma das unidades comerciais que a gente pratica. Tá? Então, assim, essas são as minhas dicas. Estou até perdendo a minha voz, mas falo pouco, né? É que eu quero dar muita informação e num espaço curto de tempo e acabo falando e não quero deixar aqui de sempre mencionar as pessoas que estão aqui com a gente, prestigiando a nossa coluna todas as segundas-feiras, às 18h45, ao vivo, né? Preferencialmente ao vivo, aqui na Conversa Tributária com Mauro Negroni. Então, assim, desejo sucesso para todos, desejo que todos vocês possam compartilhar e receber outras informações de outras pessoas, de fonte boa, de fonte de qualidade, que permita vocês gerarem cada vez mais conhecimento e espalharem conhecimento para outras pessoas, né? Às vezes é conhecimento, às vezes é informação. Tem muita gente que às vezes peca por falta de informação. Bastava uma boa informação e aquela pessoa teria tomado uma decisão melhor. Aliás, essa é uma das minhas principais intervenções quando eu vou fazer uma palestra aí pelo CRC, que é colocar o papel do contador no lugar adequado, que é apoiando a tomada de decisão. Isso que eu acho que é o mais importante, é apoiar a tomada de decisão.
E para isso, para tomar uma boa decisão, a gente precisa ter informações, né? No campo econômico, no campo empresarial, no campo corporativo, ter boas informações. No campo pessoal, acho que a gente tem que ter boas influências, tem que ter bons relacionamentos, tem que ter, né, bons amigos, ter pessoas inteligentes, pessoas bem informadas para a gente poder trocar. Né? Um dia a gente recebe, no outro dia a gente entrega. É assim que o mundo gira de uma forma colaborativa. Tá bem, meus amigos? Agradeço muito a paciência de vocês. Para quem tem clientes com empreendimento em São Paulo, para quem é contador corporativo, que tem filiais em São Paulo, para quem tem amigos que operam na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, por favor, compartilhem, informem, porque é muito importante que a gente tenha essa informação disseminada. Eu vou voltar a este tema, muito provavelmente, porque falamos aqui sobre 5 aspectos, e eu estou pensando aqui já na minha cabeça que eu precisaria falar de pelo menos mais 2, tá? Então, provavelmente nós vamos fazer uma segunda rodada, não sei se na próxima segunda-feira, porque já tem um outro tema eleito para a segunda-feira da semana que vem, mas em outro momento, com certeza, em seguidinha, a gente vai voltar a esse tema da CAT 42. Tá bem, meus amigos? Um abraço para vocês, um beijo, boa semana e, por favor, levem adiante a informação se vocês acharam que ela é relevante. Beijão e até a próxima segunda-feira.